Ok, Note Talks, um podcast para notáveis, para notables, mas também para você tomar nota sobre o que esse cara vai falar. Marcelo Maciel, advogado especialista em direito imobiliário. E se você não tiver um advogado em direito imobiliário, você pode entrar em cada problema, e problema grande, né? Exatamente, Guter. Muito obrigado, antes de mais nada, tá? Ok. Por estar participando com vocês. Me conta um É um pouquinho aí privilégio. sobre o seu tempo de atuação na área. Então, antes, Guter, eu era escrevente do fórum. Eu fui escrevente por muitos anos, se não me engano, 11 anos. Eu ainda sou novo, certo? É boa. Mas eu fui escrevente e lá a gente era a parte civil, então a gente tinha muito a questão do contrato, de imóveis, de extrato, rescisão. Então, depois eu atuei como advogado. Então, já estou atuando como advogado, já deve ter o quê? Uns 3 anos a 4. Na linha de frente, antes eu já fazia elaboração de parecer para pessoas, do cartório, embora eu era escrevente, mas depois que eu saí do fórum, que eu comecei a advogar... Mas era fiquei cartório só de por registro fora. de imóveis? Não, cartório da vara civil. É porque a Como gente que é leigo, assim, a gente não sabe a diferença de cartório. Quase que eu fui registrar meu filho num cartório de imóveis esses dias pra trás. Exatamente. Não, é porque o pessoal acha o seguinte, por ter a expressão cartório, tudo é igual. Mas tem diferença, tem os cartórios cíveis, de nota. O meu era vara civil, é o que fica lá no fórum, onde que tem um juiz. Ainda tem um cartório de nota ainda. Tem o de notas, tem o de registro, de imóveis, são diversos tipos de cartórios, entende? Mas assim, lógico, os cartórios, eles são individuais. Então, se você quer fazer um protesto, tem um cartório específico para isso e assim por diante. Então, você não vai fazer um cartório de protesto, verificar uma certidão de um imóvel. Então, eles são individualizados, eles são separados nesse ponto. Entendi. Cada um tem a sua vocação, vamos dizer assim. Exatamente. A sua competência em si, entendeu? Até porque eles não podem fazer nenhum tipo de competência a não ser o que está lá. Até tem um regulamento para isso, correto? É bem focado. Vamos falar um pouquinho sobre sessão de direito? Vamos sim. Porque geralmente as pessoas, elas compram um lote, constroem uma casa, vai pagando ali no lote e tal, e depois ela quer vender essa casa, só que não tem escritura, não tem registro, não tem carta de quitação do lote, ela faz uma sessão de direito. Exato. Isso acontece muito e talvez aconteça com você. Em lugares aqui, no contexto de Goiânia, em lugares mais periféricos de Goiânia, onde abre aqueles loteamentos, assim, né, que são Sim. mais recentes, e também nas regiões metropolitanas, acontece muito isso. Me explica um Demais. pouquinho, vale sessão de direito? Tem validade? Então, Guto, antes de mais nada, no Brasil, 70% dos imóveis estão irregulares. No Brasil. Então, você mais ou menos tem uma noção. Aqui, se a gente for tratar de sessão de direitos, as pessoas esquecem que uma vez que você faz uma sessão de direito, automaticamente você está fazendo também uma sessão de obrigações. É os dois. Com isso, se esse imóvel tem alguma parte irregular, na hora que você faz essa sessão, também acompanha junto. E outra coisa também, a sessão nem sempre ela é perfeita. As pessoas acreditam que um mero papel, que lá está escrito sessão de direito, isso já se resolve. Só Não. porque tem uma assinatura com firma no cartório, Firma a pessoa acha reconhecida. que tem É o que eu mais, validade. às vezes, as pessoas me procuram no escritório, falam, não, Marcelo, eu tenho uma sessão de direito que eu tenho um papel com firma reconhecida. E, às vezes, esse papel ainda está mal feito, mal elaborado e tem assinatura só na última folha. As pessoas, às vezes, são pessoas leigas, mal instruídas, nem esquecem de assinar as outras vias. Então, já começa por aí. A elaboração, a parte material do contrato já é vicioso. E não só isso, o que você está fazendo de sessão de direito? Suponhamos que essa área ela pertence ao município. Se ela pertence ao município, porque lá vai ser uma praça. Se isso ocorre, jamais você vai ter uma sessão de direito feita e perfeita. Não, na verdade, você tem uma posse. E essa posse ela é uma posse, na verdade, equivocada, nula, eivada de vício.
Então, as pessoas, não, eu vou pegar a sessão de direito, porque daqui 5, 10, 15, 20 anos eu vou fazer uma ação chamada uso capião, que muitos chamam de uso campeão, certo? Campeão, você ganhou. Mas campeão. na verdade é o uso capião em si. Aham. Então, não é bem assim. Para que você realmente demonstre que você tem ali a posse mansa, pacífica, tem diversos requisitos. Então, repito, não basta apenas um papel simples ao estar escrito sessão de direitos, não. Você tem que ir na origem do imóvel. De quem que ele era? Esse imóvel tem alguma pendência? Ele tem alguma penhora? Certo? Esse imóvel pertence ao Estado? É de um particular? Quem é esse particular? Então, nessa hora, você precisa ter um advogado. E quando eu passo uma sessão de direito para outra, a imobiliária que construiu o lote ali, precisa de ficar sabendo disso? Precisa, tem que ter anuência. Na verdade, são as imobiliárias que precisam e fazem essas sessões. Eu sei que geralmente tem uma taxa que eles costumam incluir de 5%. Eu não vou discutir se isso é legal 5% do ou valor não. do imóvel? Do lote ou do imóvel? Geralmente é do imóvel. Ou da cabeça Esse- do dono, do não, dono da geralmente imobiliária? tem isso. Eles aproveitam, uns falam em 5%, 0,5%, mas tem uma taxa. Aí sim a imobiliária verifica se realmente essa pessoa que está adquirindo é uma pessoa que tem um certo tipo de condição, e aí sim ela faz essa cessão. Aí tem o cedente e o cessionário. Mas, quando você faz através da imobiliária, é mais próximo do correto. Não vou falar que é 100% correto, que pode ter ainda um vício na imobiliária. Então, hoje é mais garantido que você faz uma cessão através de uma imobiliária do que entre particulares. A não ser que você tenha um advogado que possa estar acompanhando Que é o isso. recomendável. É recomendável, certo? Um advogado que possa verificar o imóvel, de que maneira que ele está, aonde que é. Porque tem muitos vícios, tanto no processo, tanto no contrato, tanto na matrícula. Quando você fala em vício, você está falando, só para traduzir aqui, para sim. quem é leigo, você está dizendo o quê? Irregularidades, defeitos. Entendi. Então, por exemplo, se eu faço uma sessão de direito, eu Sim. peguei um cara que fez uma sessão de direito com outro cara, e agora eu faço uma sessão de direito. Se eu não tiver um advogado para analisar isso, eu não consigo saber se a sessão de direito anterior, porque acontece muito isso. Sim. Eu comprei de sessão de direito, eu passo também por sessão de direito, nem procuro Exatamente. imobiliária, não tenho dinheiro às vezes para registrar ou não tenho Exato. condição de registrar, porque aí você tem que fazer projeto, né? Tem que, enfim, Exatamente. tem que fazer um monte de coisa e depender da prefeitura. Às vezes procurando uma praticidade ou Sim. num momento de aperto, o que você faz? Uma sessão de direito de Coisa rápida. um imóvel de uma sessão de direito que você já fez. Exatamente. Você só passa a sua, desculpa a expressão, a sua bomba para frente. E às vezes pode ser que isso dê certo. Porque as pessoas que adquirem o imóvel em sessão de direito, ou que vão atrás dessa sessão, o que elas pretendem? No futuro, escriturar o imóvel. Só que nessa hora que elas vão escriturar, quer seja você ou para quem você passou, aí que vem a bomba, aí que vem às vezes o arrependimento, aí que vem às vezes percebe que o imóvel na verdade é irregular, que não é algo tão simples assim. E detalhe, quem faz a cessão também, suponhamos, você adquiriu esse imóvel, agora você está repassando ele, você é o cedente do imóvel, você tem responsabilidade, mesmo que na verdade a origem do imóvel, o primitivo que foi o responsável, que foi que te vendeu. Aí não, aí tem uma sucessão de erros, responsáveis. de omissões, de responsáveis, E exatamente. se no meio desse caminho um dos responsáveis morrer? Já aconteceu, A isso situação- aconteceu comigo. Vou compartilhar que aconteceu comigo. A minha causa mãe- própria insiste. Minha mãe comprou um de sessão de direito, que tinha comprado de sessão de direito, que tinha comprado da imobiliária. Mas ainda bem que tinha o que tinham todo. Tinha o termo de quitação, mas não tinha aquela carta que eles liberam Exato. para você ir fazer a lavratura. Sim. Lavrar é o quê? Lavrar, na verdade, Eu sei é o termo, dos mas eu não sei o que últimos significa. É o registro. É o ato de você registrar, certo? De você escriturar esse imóvel, criar uma matrícula do imóvel. Mas depois Você- tem que registrar a escritura, que é outra Depois coisa. você registra. Na verdade, você lavra, certo? Então você dá ali mais um ato jurídico no imóvel para sua segurança e depois, no final, o registro perante o cartório de imóveis. Paga aquele TBIzinho básico. Tudo é pago, né? Tudo que Tudo você é for pago. fazer, se você quer pegar uma segunda via da certidão, tem um custo, não adianta. Antes, se você quisesse fazer uma consulta do CPF do proprietário, não tinha despesas. Hoje já tem. Então, hoje, se você quiser ir com seu CPF no cartório lá de São Paulo e criar uma pesquisa, já tem uma taxa. Até mais ou menos em 2012, não tinha essa taxa. Então, tudo hoje é pago. E são despesas altas, né? Mas, mesmo assim, eu recomendo. Aumenta muito a sua segurança. É o barato que sai caro quando você não paga essas taxas,
quer fazer no jeitinho brasileiro. Não, eu vou só repassar o imóvel aqui. As pessoas acreditam que só por ter um imóvel bonito, pintado, erguido, está resolvido. E não é bem assim. Você tem que ir lá na essência, eu até brinco, a certidão de nascimento do imóvel, que é a matrícula dele também. Principalmente para a questão de herdar, né? Com certeza. Inventário, tudo isso acompanha, não adianta. Se tiver ali um erro, se tiver ali um vício, que eu uso essa expressão de defeito, já dificulta em tudo. Partilha, inventário, certo? A disposição dos bens, venda, compra, tudo fica pendente. Eu digo que é igual um carro que tem uma restrição. Você não consegue fazer nada, você só usufrui o bem, mas com risco de perda. Aí a pessoa pode pensar assim, mas o governo nunca tomou, nunca vi ninguém tomar nada e tal. Ainda que isso não aconteça, e depois eu quero trazer um caso aqui de Goiânia, mesmo um caso concreto de Goiânia, mas ainda que isso não aconteça, os seus filhos, quando forem herdar esse bem que você adquiriu de forma irregular, que você não consultou um advogado para isso, você não fez tudo da forma certa e não pagou para isso, seus filhos vão ter muitos problemas. Com certeza. A gente herda os direitos e obrigações. Talvez o herdeiro ele não vai ter os débitos, até porque numa herança em si, esses débitos são abatidos do espólio. Ou seja, então o herdeiro não paga a dívida. Mas se ele quiser ter um proveito e quiser receber essa herança, você desconta. Essa expressão que muitos falam assim, morreu, não herda as dívidas. Depende. Se você quer também os bônus, você precisa ter os ônus. O que eu quero dizer? Não herda a dívida, mas não herda o bem também? Exatamente, depende. Aí vai para quem o bem? Aí depende, talvez vão para os credores. Então, aquela questão, o herdeiro ele não é obrigado a tirar do bolso para pagar uma dívida. Porém, se ele quer regularizar esse imóvel, o qual ele entende que é dele, que ele quer ter esse proveito, aí sim ele precisa desembolsar. Isso eu explico todos os dias para meus clientes. Que as pessoas acham o seguinte, morreu o indivíduo, morreu a dívida. Não, depende. Se estiver seguro, morreu. Se tivesse seguro? Mas mesmo assim ainda tem exceções. Eu até brinco que no direito a gente atua mais são com as exceções e não com a regra. A regra é o que vocês sabem. Basta ir ali no Google e digitar o que você tem de dúvida. Hoje tem também os chats, né, da inteligência artificial que você descobre. Mas o advogado bom, ele tem que ir sempre nas exceções. É o que você hoje me perguntou lá do banco, lá, se pode isso, né? Então, se você se sentiu ferrado com a regra, você precisa de um advogado especialista. E aí entra outro termo também, né? Mas o meu primo é advogado, ele resolve tudo. De cidadania a questão criminalista, de imóvel, trabalhista. Não é. Não adianta. O advogado, até porque o direito ele é muito vasto. São diversas leis. E as leis vão criando novas. Então, ele precisa ficar a par. Ele tem que ter realmente uma prática jurídica. E com isso você vai se aprendendo a partir do momento que você aprofunda naquela causa. Você não pode fazer do processo do seu cliente uma experiência para o advogado. O advogado já tem que ter experiência. Você não iria no cirurgião que nunca fez uma cirurgia, iria ou não? Para você ser o primeiro? Não. Você já precisa ter esse histórico. Você já precisa ter esse know-how em si. Até, por exemplo, até mais simples o caso, né? Você tem um carro ali que está com defeito. Você vai num cara que é especialista em suspensão, cuidar de problema de motor, não vai dar certo. Exatamente, não tem como. Suponhamos que ele só trabalha com estofamento de banco, ele só conhece de espuma de banco, ele não vai ter experiência com a mecânica. Talvez ele até tenta arriscar, mas o índice e o risco de dar errado é muito grande, exatamente. E a gente acha que advogado é a mesma coisa. Exatamente, eu já vi muitos advogados em audiência de instrução que eles acabam atrapalhando o processo. Na verdade, por mal instruir as testemunhas, até mesmo a parte, eles atrapalham o processo. E com isso, querendo ou não, virá uma sentença de improcedência para ele. Então, é necessário que as pessoas estejam a par do que acontece e tenham uma segurança, principalmente jurídica, nesse ponto que estamos falando. Vamos falar um pouquinho sobre herança? Vamos sim. O processo de quando uma pessoa morre... O inventário? O inventário, ele demora quanto tempo, mais ou menos? Tem uma média? É muito relativo. O mínimo? Então, depende. Se for algo amigável e se os bens... O que é amigável? Amigável entre os herdeiros. Entre os herdeiros, certo? Se os herdeiros, a meeira, que é a viúva ou viúvo, estão todos de acordo, isso você economiza muito tempo e dinheiro. Mas... Meeira é quem herda a metade. Exatamente. No caso, aí é você quem ficou. Exato. Aí você precisa verificar se é união parcial de bens, se é comunhão relativa e assim por diante. Porém, se caso tiver algum herdeiro que não concorda com a sua parte, a gente usa a expressão de
quinhão, que é essa parte, essa fração. Aí, meu amigo, o processo enrola. Porque é o seguinte, quando é amigável e quando os bens estão regularizados, você faz perante o cartório. Mas, se esses bens não estão regularizados e até mesmo tem uma parte que não concorda com o que ela vai receber, aí você tem que fazer perante o juiz. Essa parte, que é a segunda, ela é muito mais morosa. Não por conta do juiz ou do fórum. Não, é porque realmente é uma série de atos processuais que precisam ser feitos. Tem defesas, tem audiência, tem prestação de contas, apresentação da partilha e assim por diante. E então, é muito complicado, né? Porque não, pensa, sim. O desgaste que você deixa na família. Você morreu, sim. Você plantou ali valores, mas aí por causa de bens, você causa um racha na família. Exatamente. Para você ter uma noção, na época que eu trabalhava no fórum, trabalhava por 11 anos, tinha um processo que antes de eu entrar, ele já estava em andamento, e eu saí do fórum e ainda ficou. Então, tem inventários que duram 10, 15, 20 anos, ou até mais. Talvez as partes que eram os herdeiros já não são eles, não são nem mais os filhos, são os netos. E é realmente aquela questão. Exato. Por quê? Talvez houve ali uma situação errônea, talvez houve um vício processual, mas quando as partes estão de acordo e quando os bens estão redondos juridicamente, é muito mais fácil. Eu recomendo que se faça perante o cartório. Testamento, ele tem validade absoluta ou ele pode ser questionado? Pode ser. A gente tem a regra. Testamento é algo absoluto em si, porém tem as exceções, correto? Então porque o que é o testamento de uma maneira prática? Aqui a gente vai usar hoje pouco juridiquês. É a vontade daquele que veio a óbito do decujus. Só que eu já vi muitos testamentos, principalmente dos cartórios antigos, e também são antigos, que às vezes o que ele vai dispor ali está equivocado, está errado. Certo? Por exemplo, no Brasil, não é possível você dispor de um bem para um animal, diferentemente da América do Norte e da Europa, que é possível você colocar todos os seus bens para um animal de estimação. Igual também, às vezes, você queira dispor 100% dos seus bens para um terceiro estranho. Isso não pode aqui no Brasil. Aqui no Brasil, Do nada. Aqui no Brasil tem um limite de percentual que você pode dispor dos bens para uma pessoa, que não são os herdeiros ali, certo? Que está na sua sucessão, essa linha sucessória. Linha sucessória é para baixo e para cima? Sim, a gente tem tanto os ascendentes, que são os pais, os avós, e tanto os descendentes. Mas tem um limite, ou seja, se você quiser fazer um testamento e doar esses bens, entregá-los para suponhamos, uma amiga antiga, um amigo antigo, um vizinho, ali vai ter um percentual máximo que você pode dispor, porque a outra parte, de fato, precisa ser garantida perante os herdeiros legais. Até entidade? Eu quero vou doar 100% para uma ONG. Pode? Aí tem a diferença. Aí sim, aí você teria um outro tipo de método, que são as holdings, né? Você consegue alterar a maneira que você vai classificar os bens. Mas até para você doar para uma igreja os seus bens, há um limite. Certo? Há uma exceção, porque você não pode deixar os seus herdeiros legais, filhos, netos, avós, pais, desprovidos. Eu penso que isso no direito brasileiro é algo justo, é algo sensato. Porque às vezes o pai briga com o filho, até aquela expressão, eu vou te deserdar, entende? E às vezes, na hora que ele vai criar um testamento, ele tem aquela vontade naquele momento de fúria e de raiva. Vai que ele cria o testamento bem na hora que ele está com raiva, né? Exatamente. Se isso ocorre, é onde que acontece todas as divergências. Aí sim, os filhos poderão entrar com uma ação, onde vai se discutir realmente qual que era a vontade a ser respeitada. Boa. E aí, nesse processo ainda falando um pouquinho sobre a parte de inventário, eu já vi gente vender imóvel durante o processo de inventário. Isso pode? Pode, é possível. Por quê? Geralmente, tem muitos herdeiros, posso falar que a maioria, eles não têm dinheiro para dispor de taxas e impostos. Então, eu quero ter um bem da minha herança, mas não tenho dinheiro para arcar com essas despesas. Então, ele arranja alguém que queira adquirir o bem, ou seja, um interessado, um comprador. E aí ele fala, não, então a gente fará uma cessão hereditária. E nessa cessão hereditária, ou seja, ele vai estar entregando esse bem para esse terceiro que queira ficar com o bem, e ele arca com os impostos. Isso é possível. Então, não necessariamente só depois, lógico que a pessoa que está adquirindo esse imóvel, ela precisa ter uma noção, que é um processo de inventário, que pode ser rápido,
pode ser demorado. Então, geralmente, até tem uma certa depreciação do bem, certo? Em termos de custo. Mas é bom sempre fazer uma reunião com os advogados que representam o espólio, que representa os herdeiros, e também com o advogado de quem quer adquirir esse bem, um terceiro particular. Que quase que eu derrubo aqui o copo. O terceiro particular que faz. Isso é possível, certo? Mas tem que ter uma segurança jurídica e eu reforço, precisa procurar um advogado. Nesse caso, então, né, eu fui comprar uma casa e precisei de procurar um advogado. Exatamente. Por quê? Porque eu não sabia se podia dar algum problema depois. Exatamente. Né? As pessoas, geralmente, elas só procuram advogado depois. Que é na hora que elas se arrependem, na hora que elas percebem o erro que cometeu. E eu sempre falo que o advogado tem que ser procurado antes. Ele tem que ser procurado com uma prevenção. Certo? E a pessoa, sabe que a pessoa do banco me parabenizou por ter contratado um advogado, porque... Gente, foi ele, tá? Então, deixa eu falar, foi ele. E foi muito bom. Obrigado pela confiança. Foi muito bom, foi o Marcelo mesmo. Até porque aquela questão de pegar a chave após a assinatura do contrato, estava tudo legal, tudo certo, só não constava lá no contrato e ia ser dor de cabeça para mim. Exatamente. E não adianta, o que está no contrato é o que precisa ser respeitado. Eu não li, eu não vi as entrelinhas que a gente sempre fala. É por isso que, às vezes, se você tem preguiça de ler, ou se tem muitas expressões jurídicas. Você não vai entender mesmo. Você não vai entender. Uma então, nessa hora, conectada com outra. Exatamente. Nessa conecta com uma lei que não está nem ali no contrato. Exato. Né? Nessa hora você tem que ter, sim, esse advogado para que ele possa falar, olha, Guter, eu tô respeitando o seu interesse. E aqui esse contrato aqui ele é somente de benefício para a outra parte. Então a gente precisa fazer o quê? O equilíbrio contratual, para que as duas partes estejam realmente de acordo. Justos, é. Hoje, assim, me desculpam, mas hoje tem muitos contratos, principalmente de imobiliário, que dão só para eles o mérito, só para eles, praticamente. Você Até se ferra, a multa da rescisão de contrato não é entre as partes, é somente entre o contratante. Entende? E não é bem assim. Então, a gente sempre precisa fazer uma revisão. Eu sei que tem muitos contratos de adesão, mas isso eu não concordo. O que é um contrato de adesão? Talvez essa pergunta. É o contrato pronto. Aquele contrato que não tem alterações. Não é negociado, né? Não é negociado. Isso eu só compro. Todo tipo... Marcelo, mas é uma empresa muito grande. É uma empresa que tem mais de 20 mil clientes. Não importa. Se ele tem 20 mil clientes em um, no meu entendimento, tem que ter o quê? Alterações. Ele tem que ser o quê? Personalíssimo. A não ser que você concorde. A não ser que você concorde. Mas se as pessoas começassem a fazer uma reivindicação referente a isso, lógico, antes da assinatura, não adianta você alterar o contrato depois que você assina. Aonde que você não concorda, isso vai ser alterado. Eu mesmo, esses dias eu assinei um contrato meu, certo? Meu mesmo próprio lá e falei, não, isso aqui eu não concordo, essa cláusula, a gente precisa alterá-la. Tudo é conversado. O combinado não sai caro. Isso no direito é muito praticável. É verdade. Eu queria falar um pouco mais a respeito de distrato. Aliás, iniciar essa conversa de distrato. Distrato é quando você cancela o contrato. Também é uma maneira mais maleável, sensato, porque tem a rescisão do contrato e tem o distrato. Distrato ali você vai conversar sobre restituições de valores. É algo mais próximo, é algo mais sensato. O distrato, ele é o seguinte. Toda vez que você não consegue honrar o contrato por algum imprevisto, por alguma questão, eu sempre recomendo você procurar, certo, a pessoa, a empresa com que você fez o contrato e conversar. Se ela aceita, às vezes renuncia a uma multa, certo? Às vezes você consegue abater ali alguns percentuais. E geralmente isso faz através de um termo de distrato amigável. É muito mais prático e seguro. Quando você não consegue fazer esse distrato amigável, você tem que fazer através de um juiz. Aí você tem que entrar com uma ação declaratória de rescisão de contrato. Mas isso na Câmara de Negociação de Conciliação não resolve? Não resolve? Também. Você poderá fazer através de uma corte de arbitragem. Que é mais rápido, mais barato. Mas depende. Eu vou até abrir aqui as aspas para fazer o seguinte. Eu prefiro fazer perante o fórum. Certo? Porque quando você faz na corte de arbitragem, ele tem alguns limites, que pode ser que para vocês são bons ou ruins. Aí o pessoal, os advogados da corte de arbitragem, poxa, Marcelo, que história. Essa é uma opinião minha. Agora, se você quiser procurar uma CCA,
uma corte para fazer isso, perfeito, são bons. Mas geralmente eu faço um protocolo perante o juiz, aonde que eu vou estar demonstrando, a não ser que tenha uma cláusula no contrato que fala que ali é o que a gente chama de cláusula de compromisso de arbitragem, certo? Ou de renúncia. Compromissória. Posso Exato, também renunciar também a ir num fórum para ir numa câmara. Exatamente. Isso precisa estar lá no contrato, apesar que tem algumas exceções, tem algumas súmulas que discute isso, se pode ou não pode, mas geralmente são essas opções. Ou você faz um distrato amigável entre as partes que não precisam de processo, mais rápido, mais barato, talvez você renuncie um pouco daqui, é igual um divórcio. Você está fazendo o divórcio do seu bem, do seu contrato, é mais rápido, ou se não, através de fato do juiz, onde você vai pedir a rescisão, aí sim lá vai ser justificado quem foi que deu parte na rescisão, se a culpa foi sua, se a culpa foi da outra parte, ou se ambas têm ali uma parcela de culpa. Certo? Isso é tudo conversado e provado perante o processo na esfera civil. E aqueles cálculos? Porque, por exemplo, deixa eu te jogar uma situação, Sim. quero ver se você fala para mim se é verdade ou não. Vamos você lá. comprou um lote. Sim, Esse lote é diretamente com a imobiliária, né? exatamente. Daqui 2 anos você não deu conta mais de pagar o lote, porque esse lote começa num preço, mas acho que tem um índice lá que geralmente De eles usam. reajuste anual. Aí você não dá conta mais. Exatamente. Né? E aí? Até quando que vale a pena eu fazer esse distrato? Sim. Ou será que eu vou, além de ter pago tudo o que eu fiz, eu perco o lote e ainda fico devendo? Tem essa possibilidade? Tem isso também. É o seguinte, toda vez que você adquire um imóvel, principalmente um lote hoje, tem um índice de variação. Hoje o índice que se aplica é o IGPM. Marcelo, se a imobiliária quiser aplicar outro índice, pode, mas geralmente o que eles aplicam é o IGPM. O IGPM até que esse ano não. Mas nos últimos anos, principalmente acho que foi um pouco antes da pandemia, foi o boom do IGPM, foi altíssimo. Quando você quer criar uma revisão do índice do IGPM, hoje, perante o direito, é praticamente inviável. Até porque é uma matéria já debatida, pacífica. Se é IGPM, é IGPM. É IGPM. Marcelo, tem exceções, mas aqui eu estou te mostrando a regra. Então, toda vez que você adquire um lote, que as parcelas é de R$500, é a partir de... Certo? É a partir de, porque tem as variações. E geralmente está lá no contrato, a não ser que o corretor ou o proprietário não avisou a respeito disso. Com o tempo, essas parcelas elas vão aumentando. Marcelo, e agora? Será que as minhas parcelas estão com os cálculos bons ou não? Correto, depende. Aí você tem que pegar o extrato, que é o saldo do devedor, ir até um advogado para ele verificar se esse saldo confere ou não. Certo? Eu posso falar o seguinte, já aconteceu de pessoas virem até a mim e esse saldo está muito mais excessivo, e já aconteceu de outros não. Realmente, com base no IGPM, por mais que o índice estava naquele ano abusivo, mas é legal. É o imoral, mas legal. Entende? Aí você me pergunta, Marcelo, e se você quiser criar um distrato? E agora? É possível? Não adianta. Toda vez que você faz uma rescisão ou um distrato, principalmente desses lotes, você se arrependeu, você se apertou, você vai ter os prejuízos. Aí minha função como advogado é tentar reduzir os prejuízos. Porque você está o quê? Está desistindo de um negócio. Já vou gastar, ainda vou gastar já vou perder dinheiro, ainda vou gastar com o advogado. Vai perder mais ainda se não tiver vai um advogado perder porque o advogado ele vai entrar para entender qual foi a razão da rescisão do contrato, qual foi a razão para você não cumprir o contrato. Você entendeu? Não adianta. Marcelo, eu quero restituir tudo que eu paguei. Não é bem assim, até porque a imobiliária te entregou o lote. Você poderia edificar o lote, você poderia... Tem essa parte ainda, né? Se eu construir alguma coisa lá, será que vai valer alguma coisa? As benfeitorias, sim, elas são resguardadas em si. E tem também o período que a gente chama de fruição, que é o período que você estava com o imóvel. Isso aí é equiparado, assim, para que você entenda, pessoas que não são da área jurídica, é o suposto aluguel que você tinha no imóvel. Se você desiste, você está com um lote durante um ano. A princípio, sempre se lá era edificado, houve-se uma fruição. Mas isso é considerado como positivo ou negativo na hora de... Para quem quer criar o distrato, e se eu estiver representando quem adquire o lote, é ruim. Porque aí vai ter mais despesas ainda. Mais desconto. E esse desconto vai ser dentro do seu suposto ágio, do valor que você havia pago. É lógico, aí tem as maneiras de você provar, através de uma ata notarial, que esse lote nunca foi edificado, foi só uma área limpa, correto? Ou seja, você não tinha nem dinheiro para
erguer um edificar e nem dinheiro para manter com as Aí parcelas. você manda destruir tudo. Mas assim, não adianta. A gente precisa ser muito sincero e justo. Toda vez que você se arrepende de um negócio, principalmente imóvel, vão ter despesas. A minha função é reduzir os prejuízos. Os prejuízos. Exatamente. Boa, muito bom. A mesma coisa vale também para imóvel na planta? Também. Aí já é diferente. No IGPM é o NCC. É um outro índice que se aplica durante as Que hoje está nas alturas, né? Está em alto, mas ainda não é o maior, não. Dizem que ano que vem vai ter mais uma virada de tabela, que aí sim vai ser mais alto. Mas é um índice hoje. Mas, assim, a pessoa que adquire um imóvel na planta ainda é viável. Certo? Se você tiver, sim, as condições de manter os balões, manter com as parcelas que vão vencer as vincendas e assim por diante, fazer depois perante o banco, essa outra diferença, até receber as chaves. Agora, se você adquire um imóvel na planta, mas não consegue arcar com essas despesas, meu amigo, aí você entra numa situação também difícil. Você fica em mora, com isso tem juros, tem multa, tem a inflação do contrato, que até, diga-se de passagem, tem contrato que prevê 50% de multa. Aí você vai e assina o contrato feliz no café da manhã que você tomou, sem ter um advogado para olhar o contrato antes. E vocês têm noção, se você fez um contrato de um imóvel de 600 mil reais, 300 mil é a multa. Isso existe, mas muitas das pessoas assinam por desconhecer, ou senão as pessoas sempre acham que não vai ser descumprido. E eu repito, reforço e reitero, imprevistos acontecem. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Né? Exatamente. É sempre com o vizinho, é com o parente e às vezes é conosco. Então, imprevisto acontece. Hoje você está empregado, mas assim, a gente quer que tudo ocorra bem. Então, o advogado ele tem que te mostrar qual é a opção A e a opção B. O que vai ocorrer se tudo fluir bem e o que não vai ocorrer se tudo fluir mal. Entende? É esse que é o contexto. Excelente. Olha, foi muito boa a conversa. Eu que agradeço. Para finalizar, eu queria só que você respondesse uma pergunta em poucas frases. Sim. Quais outras situações, fora do que a gente falou aqui, que um advogado especialista, um advogado imobiliário, é muito importante? Eu creio que tudo que refere-se a imóvel, ou seja, até mesmo, a gente não tocou esse assunto hoje, que não deu tempo, contrato de aluguel. Ótimo. É muito importante. Então, se a gente puder marcar depois outra oportunidade, porque é o momento que a pessoa às vezes está com pressa de alugar ou está com pressa de ocupar e não percebe. Hoje, ultimamente, nos últimos meses, as pessoas mais me procuram são com os contratos de aluguéis, principalmente comerciais, onde você tem um ponto comercial, o estabelecimento. Um risco altíssimo, né? De dar certo ou não o negócio. Exato. Então, você tem que prever tudo isso perante o imóvel. Pensou em um advogado, pensa sempre a maneira que está seu imóvel, a segurança, o bem-estar, para não ter riscos eventuais. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, foi muito bom mesmo. Te agradeço. Obrigado. Essa foi mais uma edição do Note Talks, um podcast para notáveis, como o Marcelo. E para você, tomar nota aí de tudo que foi dito. Qualquer coisa também, na descrição desse vídeo vão ter todos os contatos, vão ter os arrobas necessários para você poder continuar essa conversa com o Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Até mais. Esse podcast tem o patrocínio Bold Studio, o seu estúdio de podcast.